Salve os irmãos com a paz do Senhor, amém? Vamos orar para a gente iniciar a nossa aula de hoje. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer, Deus, por estarmos mais uma vez reunidos para estudar a sua palavra, meu Pai. Pedimos que o teu Espírito Santo esteja conosco, nos dando sabedoria, nos conduzindo, nos dando discernimento, nos fortalecendo, meu Pai. Que o seu nome seja sempre glorificado nas nossas vidas. Que o Senhor venha aumentar a nossa fé, meu Pai, livrando as nossas vidas do mal, Senhor, nos escondendo do mal, guardando a nossa família, Jesus, e nos fortalecendo, Senhor, para a honra e glória do teu nome, meu Pai. É isso que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? O título da lição de hoje é Esther, a portadora das boas novas. Eu vou fazer a leitura que está em Esther, capítulo 8, do 4 ao 8, Esther, capítulo 9, do 29 ao 31, e Esther, capítulo 10, do 1 ao 3, que diz assim: E estendeu o rei para Esther o cedro de ouro. Então Esther se levantou e se pôs em pé perante o rei, e disse: Se bem parecer ao rei, e se eu achei graça perante ele, e se este negócio é reto diante do rei, e se eu lhe agrado aos seus olhos, escreva-se que se revoguem as cartas e o intento de Amã, filho de Amedata, o Agagita, os quais ele escreveu para lançar a perder os judeus que há em todas as províncias do rei. Porque como poderei ver o mal que sobrevirá do meu povo? E como poderei ver a perdição da minha geração? Então disse o rei Assuero à rainha Esther e ao judeu Mardoqueu: Eis que dei a Esther a casa de Amã, e a ela enforcaram numa forca, porquanto quisera pôr as mãos sobre os judeus. Escrevei, pois, aos judeus como parecer bem aos vossos olhos e em nome do rei, e selai-o com o anel do rei, porque a escritura que se escreve em nome do rei e se sela com o anel do rei não é para revogar. Esther, capítulo 9. Depois disso, escreveu a rainha Esther, filho de Abigail, e Mardoqueu, o ajudeu, com toda a força para confirmarem a segunda vez a carta de Purim, e mandaram cartas a todos os judeus, às 127 províncias do rei Assuero, com palavras de paz e fidelidade, para confirmarem esses dias de Purim nos seus tempos determinados, como Mardoqueu, o judeu, e a rainha Esther lhes tinha estabelecido, e como eles mesmos já o tinham estabelecido sobre si, sobre a sua semente, acerca do jejum e do clamor. Esther 10. Depois disso, pôs o rei Assuero tributo sobre a terra e sobre as ilhas do mar, e todas as obras do seu poder e o seu valor, e a declaração da grandeza de Mardoqueu, a quem o rei engrandeceu. Porventura, não estão escritas no livro das crônicas dos reis da Média e da Pérsia? Porque o judeu Mardoqueu foi o segundo depois do rei Assuero, e grande para com os judeus, e agradável para com a multidão de seus irmãos, procurando o bem do seu povo e trabalhando pela prosperidade de toda a sua nação. Amém? Hoje é a última lição desse trimestre. E foi muito bom esse trimestre porque nós aprendemos, através das histórias de Ruth e de Esther, como Deus está no controle do universo, como Deus cuida daqueles que confiam nele, daqueles que são tementes a Deus, daqueles que são fiéis. A gente viu, tanto através da história de Ruth, quanto da história de Esther, como Deus, ele age, e às vezes a gente pensa que são coincidências, mas na verdade é providência divina. E o mesmo Deus que nós servimos é o Deus que Ruth e Noemi serviram, é o Deus que Esther e Mardoqueu serviram. Então, é esse Deus que está no controle do universo, que está no controle das nossas vidas, que está no controle de todas as coisas. E quando a gente é temente a Deus, quando nós somos fiéis ao Senhor, Ele cuida de nós. Então, quando a gente olha para a história de Ruth e, coincidentemente, ela foi respingar nos campos de Boaz, que era o resgatador, que era o remidor dela, e não era casado, né? Ainda não tinha uma família. Então não foi coincidência, foi providência divina. Então quando Vasti é destituída do seu cargo de rainha, porque ela é desobediente ao rei, né? Ela não se submete, ela não obedece.
Então também não foi uma coincidência, né? Deus usou isso já para colocar Esther como rainha, né? Então a gente vê as coincidências e a gente vê tanto na vida de Esther quanto na vida de Ruth, como elas eram obedientes, como elas eram humildes, como elas se submetiam às autoridades que estavam estabelecidas sobre elas, né? Ruth obedecendo e se submetendo à sua sogra, e Esther obedecendo e se submetendo ao seu primo que criou ela e depois ao rei, né? Então isso a gente aprende que a humildade e a submissão, né, traz bênçãos para as nossas vidas, e nós não podemos ter um coração arrogante nem soberbo, né? O Senhor se alegra e se agrada da nossa humildade. E aí o primeiro tópico da lição de hoje diz assim: o pedido de defesa aos judeus e a concessão do rei, a humildade de Esther e a súplica. Então Assuero, ele foi devidamente informado da gravidade do decreto que havia sido redigido contra os judeus, que ele tinha dado poder para Amã fazer isso, porque ele entregou o seu anel para Amã fazer o que ele quisesse, só que ele nem sabia exatamente o que era. Então, no dia 13 do 12º mês, o mês de Adar, entre fevereiro e março do nosso calendário, os inimigos dos judeus poderiam matá-los em todas as 127 províncias. E a gente viu que nas 127 províncias existiam pessoas dispostas a matar os judeus. Então, o que eles poderiam fazer, né? De acordo com o primeiro decreto, nada. Eles só poderiam ser mortos. Então, a gente vê o agir de Deus. E aí a gente vê a ação como Deus usou Esther. Então, de maneira reverente e com toda humildade, Esther se coloca diante do rei, depois de haver jejuado junto com o povo, pedindo que ele revogasse esse decreto que foi feito por Amã. Então, Assuero fez com que a rainha entendesse que uma lei, um decreto do rei, não poderia ser revogado. Mas ele faz um novo decreto dizendo que os judeus poderiam se defender. E além disso, ele manda imediatamente que Amã fosse enforcado na forca que ele havia construído para matar Mardoqueu. Então a gente vê aqui o cuidado de Deus. Deus não permitiu que Mardoqueu fosse morto, e muito pelo contrário, pelo que a gente leu, ele ainda foi colocado numa posição de liderança e de destaque, se tornando governador do Império Persa. E aí o próximo subitem diz assim: a segurança jurídica. Então, apesar de todos os aspectos tirânicos, autoritários e excêntricos, né, que a gente via no reino da Pérsia, né, os reis da Pérsia de uma maneira geral, como o próprio Assuero, existia um limite. Depois que ele fizesse um decreto, aquele decreto ele não poderia ser revogado. E Dario, o pai de Assuero, ele teve uma experiência parecida com a do rei Assuero, quando ele não pôde violar a norma para proteger Daniel da cova dos leões, como ele queria proteger. Então Daniel, ele teve que ser lançado à cova dos leões, mas dentro da cova Deus providenciou o livramento. Então, naquela época, né, quando esse decreto de morte para os judeus foi feito, em toda a nação todos estavam sujeitos àquele decreto, porque um decreto do rei, ele tinha que ser cumprido e respeitado por todos, e ele não podia ser revogado. Então, nenhuma pessoa estava acima do decreto do rei, nem o próprio rei. Depois que ele assinasse o decreto, nada poderia ser mudado. E no nosso país, a gente também tem leis, né? A gente tem a Constituição, que não existe nenhuma lei que está acima da Constituição. Então ninguém pode agir para violar a Constituição. E a gente tem até que orar para que as leis sejam cumpridas, né? Porque no nosso país nós temos leis boas, que se forem cumpridas, né, vai haver segurança no nosso país, vai haver uma vida boa para o nosso povo. Mas a gente sabe que existem muitas coisas, né, muitas vezes erradas, e pessoas também gananciosas e corruptas. Então nós temos que orar, né, para Deus fazer justiça, para que haja sempre justiça no nosso país, na nossa nação, para que levantem homens corretos, justos e corajosos. Amém?
E o próximo tópico diz assim: o direito de defesa. Então, Assuero ele não pôde revogar nem o seu próprio decreto, mas ele fez um novo decreto dizendo que os judeus eles tinham o direito de se defenderem nesse dia que eles seriam mortos. Então, eles podiam se defender diante dos seus inimigos. O texto nos faz entender que havia em todo o reino um grupo sistematicamente hostis e contra os judeus. Então, a ordem foi enviada para todas as províncias e essa nova ordem aí ela produziu ânimo e alegria para todos os judeus, né? Porque agora eles tinham uma chance, eles tinham uma esperança. Amém? Então, no dia que estava determinado para que os judeus fossem mortos, aconteceu justamente o contrário. Então, os judeus não foram mortos e os judeus que se levantaram para se defender, as pessoas que se levantaram contra os judeus puderam se defender e aí eles mataram essas pessoas que queriam matá-los, né? Então, somente na cidade de Suzã foram mortos 500 pessoas, incluindo os 10 filhos de Amã. Então, 75 mil em todo o reino persa. E no dia seguinte foram mortos mais 300 pessoas na cidade de Suzã. Então, assim, a gente viu que Deus virou a história. Então, os inimigos dos judeus é que foram mortos. Amém? E é assim que Deus faz. Deus, ele nos guarda. E aquelas pessoas que se levantam contra as nossas vidas, eles é que vão ser derrotados e destruídos. Porque nós temos um Deus que nos protege, um Deus que nos abençoa e um Deus que nos guarda, amém? E o próximo tópico da lição diz assim: a rainha Esther escreveu boas notícias para o seu povo, a comemoração dos judeus. Então, o dia 14 do 12º mês foi o dia de grande festa para todos os judeus de todo o Império Persa. Por quê? Teve os dias, né, que eles derrotaram os seus inimigos e aí no dia seguinte, que foi o dia 14, eles comemoraram. Então foi um sentimento de alívio pelo livramento que Deus deu para eles, né? E aí Mardoqueu registrou os fatos e escreveu cartas para todos os judeus de todas as províncias, instituindo uma festa comemorativa que é a festa de Purim, onde eles comemoram esse grande livramento que eles tiveram. E essa festa, ela é celebrada pelos judeus até os dias de hoje. Então, uma das festas de celebração dos judeus é a festa do Purim. Então, Amã havia lançado sorte, que quer dizer a palavra pur, e para matar os judeus no dia 13. E agora, o dia 14, ele foi estabelecido como dia de festa, um feriado nacional, que é na história, né, do judaísmo, né, na história judaica, para comemorar o livramento que Deus deu para eles, por isso que se chama a festa do Purim. Amém? E o próximo tópico, subitem, diz assim: a carta e o decreto de Esther. Então, depois da primeira carta enviada por Mardoqueu, Esther e o seu primo escreveram uma segunda carta, confirmando a instituição da festa do Purim e com 2 dias de duração. Então, eram 2 dias para matarem os judeus e como eles foram vitoriosos diante dos seus inimigos, agora seriam também 2 dias de festas. Era a primeira vez que a rainha Esther se dirigia ao povo e com todos sabendo que ela era judia. Então a festa, como eu disse, ela entrou definitivamente para o calendário judaico e eles comemoram essa data até os dias de hoje. O próximo subitem diz assim: a exaltação de Mardoqueu. Assuero conhecia Mardoqueu, mas não sabia do parentesco que ele tinha com Esther até essa data. E aí, em Esther, capítulo 8, versículo 1, diz que foi naquele dia que Mardoqueu compareceu à presença do rei, porque Esther revelou que ele era o seu parente. Então, Assuero deu a Mardoqueu o anel que havia dado para Amã. Então, a autoridade e o poder que estava com Amã agora foi transferida para Mardoqueu, né? Que ele tinha autoridade real
né? Porque com aquele anel do rei, ele poderia assinar qualquer coisa, qualquer decreto, qualquer lei, qualquer coisa ele poderia assinar. Então, depois da morte dos inimigos dos judeus, Assuero engrandeceu ainda mais Mardoqueu, pondo Mardoqueu como o segundo maior do reino, posição que antes era ocupada por Amã. E o relato bíblico, ele encerra com um testemunho notável de Mardoqueu, dizendo que ele foi um homem público exemplar e próspero, trabalhando para o bem de todo o seu povo. Então a gente viu o que aconteceu com Mardoqueu. Ele ocupou uma posição semelhante à que José ocupou no Egito e a que Daniel ocupou também na Babilônia, porque Daniel também era um governador que tinha essa autoridade, tinha esse poder. Então, o propósito de Deus é usar os seus servos em todas as áreas. Tudo o que fizermos deve ser feito para a glória de Deus. Então, a gente vê na história da Bíblia Deus usando homens de Deus em posições estratégicas de autoridade e de liderança, em cargos políticos, inclusive. Então a gente vê que a vontade de Deus é que os homens de Deus estejam em todos os lugares, porque a nossa vida espiritual, ela não tem que ser diferente, né, na nossa casa, na igreja, no trabalho, em todos os lugares. Então uma pessoa honesta e correta, porque ela tem valores cristãos, ela tem princípios, ela obedece a Deus, ela vai agir assim em todas as áreas da sua vida. Por isso que é importante que os cristãos tementes a Deus, aqueles que estão verdadeiramente em Cristo, estejam ocupando posições de lideranças em todos os lugares, né, do Brasil, do mundo, porque isso vai ser o melhor para o mundo de uma maneira geral. E a próxima tópico diz assim: a mulher é chamada por Deus para ser relevante no mundo. O primeiro subitem diz assim: uma mulher notável. Então, Mardoqueu e Esté exerceram um papel de altíssima relevância no Império Persa, principalmente em relação ao povo judeu. Para isso, não foi preciso disputa, nem inversão de papéis, nem inversão de valores. Esté chegou ao cargo de rainha sob profundo respeito, obediência e honra ao seu primo Mardoqueu, que na verdade era o seu pai adotivo, né? Então era como se fosse o pai dela. Então ela foi criada como filha, então ela era, na verdade, uma filha adotiva de Mardoqueu, apesar de ser sua prima. Então, na condição de rainha, ela soube ser humilde, prudente, equilibrada, e é isso que Deus espera das mulheres: prudência, equilíbrio, humildade. A forma como ela se dirigia e honrava Assuero contrastou com a atitude de Vasti, né? Então a firmeza moral de Esté fez com que ela fosse uma mulher notável e ela entendeu o propósito de Deus para a sua vida. Então nós, como mulheres cristãs, a gente tem que aprender com essas mulheres, né, da Bíblia, mulheres que foram importantes, relevantes, usadas por Deus. E o próximo subitem diz assim: a banal guerra dos sexos. Deus, ele não entra em disputas banais. E na Bíblia diz assim que um reino dividido não subsiste. A gente vê muito hoje em dia que existe um incentivo à disputa entre homens e mulheres. E a gente vê isso tanto no mercado de trabalho, quanto dentro de casa e nas famílias. Então, muitos casais, eles disputam com relação aos papéis. E não é isso que a Bíblia nos ensina. Tem papéis muito bem definidos para o homem e papéis bem definidos para a mulher. Quando Deus criou, ele criou macho e fêmea, né, com papéis distintos. Cada um tem habilidades distintas, tem qualidades distintas, e isso está muito claro e revelado na Bíblia. A gente não tem que entrar nessa disputa, porque Deus, ele tanto usa a mulher, né, quando ela se coloca na sua posição, quanto ele usa o homem. E a mulher, ela pode sim ocupar uma posição importante e relevante, como aconteceu com a rainha Esté, como a gente vê muitas mulheres na Bíblia, né? Como Ruth, como Abigail, que foi prudente, como Débora, que foi profetisa e foi juíza. Então, mulheres
sendo usadas em posições relevantes, em posições importantes, né? Então a mulher, ela tem muito a contribuir com a sociedade, com a igreja, com o reino de Deus. Então nós temos que usar aquilo que Deus nos deu de maneira sábia, amém? E o próximo subitem diz assim, o contexto cristão. Então, além das mulheres da Bíblia, diversas mulheres exerceram papéis importantes em toda a história da igreja. E aí eu vou citar o nome de algumas mulheres que foram importantes, depois os irmãos podem pesquisar no Google o nome dessas mulheres. Catarina von Bora, Susana Wesley, Sarah Kelly, Corrie de Bon, Ruth Graham. Então a gente vê ao longo da história muitas mulheres sendo usadas por Deus, né? E nos nossos dias atuais a gente também tem muitas mulheres, né, na igreja sendo usada, né, como pregadoras, como influenciadoras, né, de outras mulheres, ensinando mulheres a viverem o seu propósito, a viverem a sua missão, a viverem uma vida melhor, mais leve, né, aquilo que Deus tem para nós, né? Então muitas mulheres notáveis permanecem em atuação no solo brasileiro, no mundo de uma maneira geral. E eu vou ler a conclusão que diz assim: com alegria e gratidão, estamos concluindo o estudo dos livros de Ruth e Esther. Acima do papel humano visto nessas histórias, a providência divina é contemplada do começo ao fim. O Deus que tudo provê continua agindo em favor do seu povo. Então, como eu disse, esse Deus aqui que a gente estuda, que é o Deus da Bíblia, o Deus dos judeus, é o Deus que nós servimos. E ele não mudou. Ele continua sendo o Deus criador. Ele continua sendo o Deus que está no controle de todas as coisas, mas muito melhor. Porque agora a palavra de Deus nos ensina que ele é o nosso Pai. Agora imagina, o seu Pai está no controle do universo. O seu Pai é o Deus do impossível, é o Deus que pode todas as coisas. Então nós não precisamos temer mal algum, né? Nós podemos descansar no Senhor. Mas a gente precisa entender isso, que o nosso Deus, o nosso Pai, ele está no controle de todas as coisas, né? E ele nos ama e ele tem o melhor para as nossas vidas, amém? Então essa foi a última lição desse trimestre. Na próxima aula a gente já começa com a nova revista, nova lição, que também vai ser uma bênção. Então que os irmãos continuem assistindo, continuem participando e até a próxima aula em nome de Jesus.